Olá, pessoal. Vamos para mais um resumo do capítulo do PQO. Esse é o capítulo, vou fazer agora o do capítulo 12, né? Que é estrutura de contas e cadastro de investidores. Para o PQO Operações, cai esse capítulo completo. O de back-office cai algumas coisas, de cadastro cai tudo, né? Então vamos lá. Cadastro dos investidores na B3. Todo investidor que quiser operar no mercado brasileiro terá que fazê-lo por meio de uma instituição intermediária. Essa instituição é obrigada a manter o cadastro atualizado do investidor, além de avaliar a coerência das operações do investidor com sua capacidade de investimento. Também é inteiramente responsável perante a B3 pela autenticidade das informações cadastrais dos investidores, bem como por qualquer alteração que venha a ser efetuada. De acordo com a regulamentação em vigor, as centrais depositárias devem manter o sistema centralizado de cadastro de investidores e estrutura de contas de depósito em nome do beneficiário final das transações ocorridas no mercado de capitais. As contas são identificadas pelo número. Utiliza-se um modelo de estrutura de contas individualizadas em nome de investidor final, que traz mais segurança em caso de insolvência ou falência de uma instituição intermediária. Então, cada investidor tem o seu número, né? Perante a instituição intermediária e perante a bolsa, e isso traz mais segurança, tanto se a instituição intermediária falir, né, ou em caso de insolvência, em caso de algum tipo de fraude, algum problema que o investidor possa ter. Conheça seu cliente e o suitability. O suitability antes de começar a operar para um cliente, o participante deve empreender todos os esforços possíveis para conhecer o perfil do seu cliente, sua capacidade financeira e, como consequência, quais operações lhe são mais apropriadas e em quais escapam totalmente do seu perfil. Então, o suitability é aquelas perguntinhas, né, que são feitas aos clientes durante o cadastro. Tem alguns que é um pouquinho depois do cadastro, né? Alguns são posteriores, mas para enquadrar o perfil de risco, para também saber um pouco sobre o patrimônio do cliente, se ele vai operar com o patrimônio dele, etc. Ainda que a decisão de investimento seja do investidor, o participante que recebe suas ordens tem a responsabilidade de esclarecer sobre riscos e de cada operação, de forma que o cliente tome a decisão consciente do investimento. Cadastro e conceito de conta do investidor. Primeiro, habilitar um investidor a atuar nos mercados da B3, dependendo do tipo de investidor, poderão variar as informações que compõem o cadastro. A instituição que efetua o cadastro do investidor assume a responsabilidade integral pela veracidade das informações fornecidas, bem como a sua manutenção no período de 24 meses. Então, quando o cliente precisa atualizar o cadastro, no período de 24 meses, né? 2 anos. A cada conta do investidor é associado um código operacional numérico único. Pode ser escolhido pela instituição intermediária ou através do sistema, ou números aleatórios, que foi o que a gente falou um pouquinho antes, que cada conta ela é identificada por número, principalmente para evitar a insolvência e para casos de uma intermediária vir a falir, né? O investidor não perdeu seus ativos no meio do caminho. A conta do investidor é um mecanismo por meio do qual a Bolsa, a Câmara B3 e a Central Depositária identificam e controlam a atuação do investidor no mercado
seus ativos, suas operações e posições. Um investidor pode ter mais de uma conta, dependendo do perfil de atuação. A conta do investidor na B3 em muito se assemelha à conta mantida em um banco, é muito semelhante a uma conta corrente, né? Com o diferencial de trabalhar não somente em um único instrumento. Então, a diferença é que numa conta de investimento não vai circular somente dinheiro, né? Vai circular diversos ativos e derivativos. Daí dizemos que a conta do investidor é uma conta de multiativos. Vou falar agora sobre os tipos de conta. Tem a conta depósito, que é uma conta mantida na central depositária, individualizada ou não por comitente, para fins de guarda e controle de movimentação de ativos. A conta master. A conta master possui contas de investidores e a ela vinculada, agrupando investidores que possuem vínculos específicos entre si, como a gestão comum ou de representação pelo mesmo intermediário internacional que seja autorizado para realizar tais atividades. Então, se um investidor não residente, vamos supor, tem mais de um investidor não residente e quiser ter uma conta master, ele pode unificar nesse tipo de conta, né? Conta master. Conta erro e de erro operacional. São contas criadas automaticamente pela B3 que recebe operações não alocadas para comitentes ou utilizada para os participantes realocarem operações por motivo de erro operacional. Conta admin.com. Conta mantida na Câmara, utilizada para possibilitar a identificação de ofertas originárias de ordens administradas concorrentes, que são aquelas que especificam apenas a quantidade e a característica dos ativos a serem negociadas, ficando a execução a critério do PNP, do participante de negociação plena. A conta intermediária. Conta mantida na Câmara B3, utilizada pelo PNP como conta de intermediação de operações, em nome de um participante, sendo necessária a distribuição posterior para contas normais. Conta brokeragem. Conta mantida na Câmara B3, utilizada para possibilitar o vínculo de repasse entre dois participantes, PNP e PL, sem a necessidade de identificar o beneficiário final no participante origem. Então, neste caso, só vai identificar o beneficiário no participante destino, né? Então, vai ter uma operação entre dois PNPs, um PNP e um PL, e o participante origem não precisa identificar o beneficiário. A titularidade é sempre do participante destino, né? Conta restrição. Conta mantida na Câmara B3, utilizada pelo PNP, pelo PL ou por membro de compensação que operem em mercados administrados pela B3 em que haja liquidação dos ativos para operacionalizar o mecanismo de falha de pagamentos em algum nível da cadeia de liquidação. Então, vamos supor, um cara comprou uma ação e não teve o dinheiro para pagar. Então, os ativos eles vão para essa conta restrição, que são a conta de insolvência, até ele poder pagar, ou entrou vendido numa operação, não conseguiu tomar o aluguel do ativo, não conseguiu comprar mercado por algum motivo, então vai para a conta restrição também. Conta captura. Conta transitória automaticamente criada pela B3 de titularidade do PNP, utilizada para o recebimento de operações que não tenham conta específica no ambiente de negociação. Agora, eu tenho um quadrinho aqui sobre tipos de vínculos. Os tipos de vínculos eles são via repasse,
são via exercício de opções, conta master, por conta em ordem, consolidação de margem, custodiante. Então, o vínculo de repasse, ele se dá de uma conta normal para uma conta normal do mesmo investidor em duas instituições diferentes. O exercício de opções, esse tipo de vínculo é entre uma conta normal e uma conta erro. A conta master é de uma conta normal para uma conta master. Por conta em ordem, é conta normal por conta normal. Consolidação de margem, conta normal para conta normal. Custodiante, conta normal para conta normal. Agora, outra coisa muito importante que cai bastante é tratamento dos investidores não residentes. São considerados investidores não residentes para fins da Resolução 4.373 o investidor individual ou coletivo, as pessoas físicas e jurídicas, os fundos e outras entidades de investimento coletivo com residência, sede ou domicílio no exterior. De acordo com a Resolução 4.373, para investir no Brasil, o investidor estrangeiro deve contratar uma instituição para atuar como intermediário, né? Mas tem as opções abaixo também. Representante legal, responsável por apresentar todas as informações de registro para as autoridades brasileiras. Quando o representante for uma empresa física ou jurídica não financeira, o investidor deve nomear uma instituição financeira devidamente autorizada pelo Banco Central, que será corresponsável pelo cumprimento das obrigações dos representantes legais. Ele precisa também ter um representante fiscal, que ele é responsável pelos assuntos tributáveis e fiscais em nome dos investidores perante a autoridade brasileira, né? Que vai ser quem vai fazer o recolhimento dos impostos. E ele precisa ter um custodiante, responsável por manter atualizados os documentos e controlar todos os ativos do investidor estrangeiro em contas segregadas e fornecer a qualquer momento informações solicitadas por autoridades do investidor. Mais uma vez, pessoal, foi um prazer inenarrável gravar. Essa é uma ajuda, né, para quem está fazendo quem vai fazer a prova do PQO, que já fez algumas vezes também. É um material que não tem ainda no YouTube, eu procurei quando fui prestar também, e a apostila é um pouco difícil de entender, por isso que eu tomei essa iniciativa de ajudar quem está precisando tirar a prova, tá? Mais uma vez, não querendo repetir, mas foi um prazer inenarrável. Até mais.